Fala galera, aqui é o Vitor do canal Cortes Expert. E se você quer saber como ganhar dinheiro no YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Na verdade, a pulsão de morte, ela seria vamos dizer assim, uma realização em ato da nossa destrutividade, da nossa agressividade. Vou dar um exemplo. Imaginemos sei lá, um grupo, não deve ser uma família, óbvio, de homens das cavernas. Tem um homem da caverna, a mulher da caverna, o filho da caverna, sei lá, eles coexistem lá, lutam com os dinossauros, comem, sei lá, antes do fogo, né? Eles coexistem lá. Aquele homem das cavernas tem uma agressividade impressionante. Ele até precisa dela para conseguir sobreviver. Dentro de cada um de nós, a gente tem a mesma agressividade. Só que desde o homem das cavernas, a gente tem passado por processos civilizatórios, nos quais, por exemplo, a gente é meio que forçado, meio que incentivado a recalcar essa agressividade. Então, essa agressividade, quando ela sai para fora, e ela sai, de alguma maneira, é algo que leva muito mais à destrutividade do que à criatividade. Então, nesse sentido, o Freud deu uma separada, mas no fundo é a mesma coisa. Da mesma maneira que a gente tem a pulsão de vida, que leva à criatividade, a realização de coisas, a invenção, a criação, a novas ideias, a gente também tem a pulsão de morte, que diz, não é bem assim, não. Peraí, vamos destruir tudo, né? O grande exemplo da pulsão de morte, por exemplo, é a inveja. Não existe inveja branca. Eu te admiro. Olha, é inveja. Não, inveja é para destruir. Não tem nada de inveja branca, nem de admiração. É pura pulsão de morte. Mas aí, como é que eu sei que eu não estou invejando bem ou mal? Ela não existe. Não tem bem. Não existe? Simples, mas se eu vejo alguém, eu quero ser que nem aquela pessoa. Isso é cobiça. Cobiça é ruim, amor? Cobiça é humano, né? A gente cobiça coisas. Inveja, eu não quero que o outro tenha. Não é eu quero que o outro necessariamente vem junto no termo. Tira daquele e dá pra mim. É isso? Não, ou destrói dele, assim ele fica sem igual a mim. E por que isso existe? Desde o bebezinho. Por quê? Só todos os bebês. Porque é da condição humana. Aí a própria humanidade, o próprio processo civilizatório, todas as grandes invenções do homem, né? A religião, a moral, os bons costumes, o direito, a pedagogia, de repente até a própria psicologia. Não, isso é feio. Não, imagina, você não pode sentir isso. Aí o que a gente faz? A gente reprime isso dentro da gente. Só que isso está sempre dentro da gente. Mas por que a gente criou esse sistema de repressão? Porque senão não seria possível a vida em grupo. Por exemplo, o que preço você paga para ser fiel no amor? Eu sou fiel à minha companheira, ao meu companheiro. Eu abro mão de todas as mulheres, ou de todos os homens, no caso, em face da escolha de um só. Mas não significa que eu não tenha desejo por outros. Não significa. Esse desejo fica, de alguma maneira, reprimido dentro de mim. Então, você deve estar se perguntando, poxa, Leandro, então tem um monte de coisa que a gente quer fazer e não consegue exatamente. Aí você sabe onde a gente realiza? Onde? À noite, quando a gente dorme. No sonho. O sonho é puramente tudo que a gente queria viver, mas não vive. O sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Mas e quando a gente sonha com uma coisa nada a ver, que tem um esquilo conversando comigo? É para você não entender. O analista vai falar, nossa, Arthur, que interessante. O que ele falava, esse esquilo? Esse esquilo te lembra alguém? O esquilo cinza, mas o esquilo é marrom, a cor cinza. Ela te evoca alguma coisa? Você começa... Não, mas cinza, eu me lembrei de uma coisa. Agora, eu tinha um tio, puxa vida, ele chegava da empresa, lá ele era um uniforme cinza. Esse tio? Vamos falar um pouquinho desse tio. Então, ao invés de você sonhar com o tio, você sonha com o esquilo. O sonho é um vômito do inconsciente. Grosso modo, né? É isso. E aí vem tudo confuso com referências que tu viu ontem. Sempre distorcido, para que você mesmo não entenda. Mas por que não é para eu entender? Porque aí dentro da gente tem uma coisa chamada superego e diz, você não pode desejar isso. Uma vez uma moça falou assim, ô Leandro, eu sonhei que eu tava na praia, pelada, correndo, tinha um monte de homem pelado correndo atrás de mim. Eu falei, Ela falou, putz, Leandro, quanto mais eu corria, mais eles se aproximavam. Eu falei, chegou uma hora que eles me pegaram, né? E eu falei, e aí? Aí eu acordei. Mas por que o sonho acontece, só que não é pra gente saber o que ele quer, se é uma coisa que a gente quer? É uma confusão do cacete. Não é autorizado você querer tudo, você não pode querer tudo. Por quê? Porque o social vem disso, é feio, não pode, hein? Para com isso, deixa de ser
Seja um bom menino, não pode falar isso, hein? Mas o social não é composto por diversas psiques iguais a essa? Exatamente. E de onde vem essa hipocrisia? Então, esses são os ideais da sociedade. É onde o nosso superego se nutre. Vamos voltar um pouquinho na pulsão de vida e pulsão de morte. Então, o Freud escolhe. Então dentro da gente tem uma coisa que leva à vida e que leva à morte. Então, o suicídio, em última instância, é um cara que a pulsão de morte venceu. Ele falou, chega, já tomei a decisão, vai ser hoje, a pulsão de morte venceu. Eu tô pegando um exemplo extremo. Agora imagina alguém absolutamente criativo, realizador, e eu não tô falando de coisas que levam a dinheiro, não. Eu tô sentindo de realizar, de fazer coisas. Uma pessoa que a pulsão de vida tá ali muito intensa. Ok, aí o Freud falou, bom, então é assim. Então, deixa eu entender, o ser humano ele se move pelo princípio do prazer. Mas tem o princípio da realidade. Que é isso que você acabou de falar, né? Vem a realidade, a moral, os bons costumes, fala uma coisa, a religião fala outra. Arthur, você não pode fazer isso, você não pode pensar isso. Quando alguém fala que você não pode pensar isso, não significa que você vai parar de pensar, você só não vai mais admitir. Ah, tem razão, não pode mais, tá? Mas dentro de você aquilo fica pulsando. Beleza, aí o que o Freud pensou? Falou, as pessoas se movem pelo princípio do prazer. Aí ele se deu conta, ele atendia caras que vinham da guerra, né? A guerra ainda não tinha acabado. Às vezes os caras voltavam, feridos e tal. Vamos cuidar dos caras, chama os médicos, chama os psi, né? E o Freud falava que o cara não parava de falar de coisas horríveis. Meu amigo perdeu uma perna com uma bomba, outro levou um tiro no olho. O Freud falou, não, mas o cara vai falar uma vez, depois ele vai querer se esquecer disso. Não, o cara não parava de falar disso. Aí Freud se dá conta que isso é furado. Não existe somente o princípio do prazer e o princípio da realidade. E aí o Freud inventa um texto maravilhoso que diz, existe algo além do princípio do prazer. E Freud se dá conta de que o sujeito extrai um prazer meio, vamos dizer assim, questionável das coisas ruins. E aí Freud vai estudar o masoquismo. Quando ele estuda o masoquismo, ele fala, não, minha teoria tá furada. Isso que era bonito do Freud. Não, tá furada. Não é só princípio do prazer. Ele fala, existe uma compulsão à repetição. Vou te dar um exemplo. Eu tive um parente, ele abriu 5 negócios depois de aposentado. Ele foi roubado por 5 sócios, até que no final não tinha mais nada, né? Só ficou com o nome sujo, cheio de dívida e tal. E ele falava, você não pode confiar em sócio. Eu, na época, ainda não estudava psicologia, psicanálise, mas mesmo como leigo, eu falava, meu cara foi roubado 5 vezes por sócio, tem algo estranho aí. Depois de todos esses anos de estudo, de prática, eu falei, tem algo do cara nessa repetição. Então, isso que o Freud percebe. Poxa, então o ser humano repete coisas na vida dele, coisas até contra ele. Então o Freud falou, peraí, então tem uma coisa estranha. E o cara não se dá conta disso. Aí ele inventa a questão do inconsciente, né? Ele acha que nós temos 3 grandes instâncias psíquicas. O ego, que é a mais comum, né? Eu sou o Arthur Petri, olha aqui, você fez meu nome aqui, Leandro. Isso é seu ego. É claro, a gente precisa do ego para sobreviver. O cara na porta pergunta, quem é você? Eu sou o Leandro. Eu tenho que saber que sou eu. De fato eu não sou nada, mas aqui eu sou o Leandro. Eu falei pra moça, você quer uma água, Leandro? Eu falei, sem água eu não sou nada. Eu falei, com água eu também não sou muita coisa. Eu sou o Leandro. Perfeito? Mas é só o ego da gente. É essa sacada do Freud. Ele falou, não, tem algo além. Aí ele acha que dentro da gente tem uma coisa chamada isso, que nós traduzimos para id, mas é bobeira. Em alemão mesmo é isso. Então olha como a gente usa essa palavra. Ô Petri, você já pensou nisso? Aí você fala, poxa, Leandro, nunca pensei nisso. Isso é incrível, Leandro. Isso me deixou boca aberta. Isso. Tem uma dimensão, o Freud falava que é a sede dos afetos, né? Onde a gente não tem acesso ao nosso inconsciente, que é lá do nenezinho. Lembra que você falou, mas de onde vem a inveja? Lá de trás, o nenezinho é puro id. Aí o nenezinho vai crescendo, id, ego, ele vai ter um ego, eu sou Paulinho, minha mãe, meu pai. Aí as pessoas, Paulinho não pode fazer isso, Paulinho não pode fazer aquilo, Paulinho não, isso é feio, Paulinho espera. Aí o Paulinho começa a notar que tem regras, que tem ordens, que tem normas, que dizem, Paulinho, você não pode, cara, ter tudo que você quer na hora que você quer. Começa a nascer dentro dele, né? Nascer metaforicamente falando, entra na escola e tal. A principal instância na relação com a cultura, que é o superego. Que é o quê? Que, na verdade, em alemão seria supraego. Por exemplo, nós moramos no Brasil. A gente responde à República Federativa, né? Que é o governo federal. Só que o Brasil responde à ONU. A ONU manda no Brasil. Então o superego seria uma espécie de ONU dentro da gente. Então esse superego ele passa a ser uma instância que critica, que julga,
que exige, que diz isso é certo, isso é errado, você não conseguiu. Então, o superego, um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, ele falava uma instância obscena e feroz. Por que ele é obscena? Porque ele exige tanto que o sujeito não consegue responder. E ela é feroz porque ele é como um cão latino. Você pôr a mão lá, cão que late não morde. Então faz um teste, põe a mão lá. Ele vai morder. Então o superego é uma coisa que está dentro da gente.